O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, quão santas são estas palavras do Santo Evangelho. Que elas possam penetrar na nossa vida, no nosso eu, nos preencher da bondade e da misericórdia de Deus e que possamos dar os frutos do nosso testemunho em Jesus Cristo Redentor, neste mundo ferido, neste mundo machucado. Este Evangelho traz uma realidade já detectada por São João, lá no início da nossa fé, que há, ao menos entre tantos grupos da fé, ao menos dois grupos. Aqueles que se ocupam fazendo o querer e a vontade de Deus, ocupam-se sendo uma extensão da graça de Deus na vida do próximo, e há aqueles que usurpam da fé, por assim dizer, e se fazem, a partir da fé, uma presença do mal na vida do próximo. Que tristeza, que sofrimento. Rezemos, amados irmãos e irmãs, para que as nossas comunidades de crentes, de crentes em Jesus, não haja estas pessoas que, se dizendo cristãs, se dizendo católicas, regozijam-se com o sofrimento do próximo, inclusive, muitas vezes, causando sofrimento na vida do próximo. Que nós possamos, como comunidade de fé, pedir de Deus a graça dos dons do Espírito Santo, aquele que vem trazer a verdade. Pedir a graça, pedir de Deus essa graça de receber os dons. Mas muito mais do que pedir as graças, pedir que através desses dons possamos dar os frutos do Espírito Santo. Infelizmente, nem sempre muito bem trabalhadas em nossa catequese, não é? A gente decora, por assim dizer, os 7 dons do Espírito Santo, que a gente não precisa pedir para Deus. A gente precisa apenas agradecer a Deus. Não precisa pedir os dons. Até mesmo porque nós nos fazemos católicos, de fato, não é?
quando o bispo nos confirma com o sacramento do crisma, não é verdade? Confirma o nosso batismo com o sacramento do crisma. E naquela Santa Missa, ele diz assim, receba o Espírito Santo. Então todos nós que somos cristãos católicos, desde que confirmados nosso batismo no crisma, supõe-se ter recebido o Espírito Santo, supõe-se ter recebido os dons do Espírito Santo. Então não precisa pedir, precisamos sim agradecer. Senhor, eu te agradeço pelo crisma que eu recebi. Senhor, eu te agradeço pelo Espírito Santo que eu recebi. Senhor, eu te agradeço pelos 7 dons que eu recebi. Dá-me agora a graça de vivenciar os frutos. Gostaria de lembrar um fruto. O fruto, por exemplo, da benignidade. O outro B, o fruto da bondade. Muitas vezes, infelizmente, a gente precisa procurar esses 2 frutos nas nossas comunidades com lupa. Né? Com lupa. Muitas vezes, a benignidade e a bondade se fazem ausentes das nossas comunidades, principalmente com relação aos pobres. Então eu preciso hoje beijar nos pés de Santa Lídia, da nossa primeira leitura. Rica, empresária, líder comunitária. Sabe essas mulheres que, entre aspas, a gente chama de modernas? Exatamente isto. Uma senhora moderna. Vivia numa cidade que tinha os direitos romanos. Lá se falava de civitas libertas, aquelas cidades que recebiam, ou que tinham a capacidade, ou o dom, enfim, né, de conferir aos seus moradores a cidadania romana. Só para fazer um paralelo, tipo ir para os Estados Unidos e receber o Green Card. Você sabe que se você for para os Estados Unidos e não tiver o tal do Green Card, você não pode ir para o hospital, você não tem direito a nada. Então, quem vai lá para os Estados Unidos lavar pratos, etc., a primeira coisa que procura é esse direito, né? O tal do Green Card. Santa Lídia tinha o Green Card romano, o direito de cidadania romana. E nesse direito de cidadania romana, ela saiu-se muito bem. Era comerciante de púrpura. Púrpura era a roupa dos ricos. Púrpura, a roupa dos reis, dos dignatários das cortes. E Lídia era negociante de púrpura. Líder comunitária de São Paulo que a encontrou lá à beira do rio rezando. Veja que interessante. Uma mulher naquela época rezando, uma mulher naquela época liderando. Muito ao contrário de muitas lideranças que hoje, né, encarnam mais o mal que o bem. Porque tem lideranças, infelizmente, que às vezes até perseguem o próximo na sua comunidade. Lídia, por sua vez, insistiu que o apóstolo ficasse na sua casa. E o que significa isto? Significa lavar, cozinhar, temperar a comida, colocar à mesa, servir. Uma mulher rica. Uma senhora de posses. Quantas pessoas vão para o cemitério, né, com joias penduradas para cá, para lá, não é? Por quê? Por que não fazem como a Lídia? Certamente, já convertida, porque estava rezando ao Deus de misericórdia, ao receber o Evangelho de Jesus, percebeu, Deus se encarnou no meio dos pobres. Deus se encarnou no meio dos pequenos.
E fez ele, na sua palavra, no Santo Evangelho, milagres para os ricos? Sim, fez. Não há dúvida nenhuma. Mas a grande parte dos milagres são para aquela pessoa que há 12 anos com um fluxo de sangue e já tinha gastado todo o dinheiro, para aquele homem da mão seca, para aquele homem cego, para aquele homem surdo que não podia se levantar, que estava grudado no chão, para os pobres, para os pequenos. Por que nós não nos convertemos? E eu preciso dizer aqui, sim, que muitas vezes, entre aqueles que se doam para os pobres, são chamados de comunistas. Que coisa, que maldade. Nós não aguentamos aqueles que se colocam a serviço dos pobres. Aqueles que se colocam dos pobres, na visão de muitos cristãos, são comunistas. Aquele padre lá, por exemplo, aquele é um padre comunista. Esquecemos-nos do Evangelho. Que tal lermos um pouquinho mais sobre Santa Lídia e descobrir que essa mulher rica, poderosa, aceitou aquele que veio morar e viver entre os pobres, entre os pequenos. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos sim, agradeçamos sim a Deus pelos 7 dons e peçamos dele a graça de vivermos os frutos do Espírito Santo. Para terminar, apenas para lembrar 2 deles: bondade, benignidade.